Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Tabata Asp e eu tenho um projeto e um blog que é o Tabata Inspira. E essa aqui vai ser uma série de 4 vídeos gratuitos para que eu possa compartilhar com vocês o que é a astrologia. Vou apresentar a astrologia de forma simples e explicar um pouquinho do que ela faz e como que ela impacta tanto a nossa vida quanto a nossa personalidade e o nosso cotidiano. O meu objetivo com esses vídeos é empoderar vocês, que tenham conhecimento e consigam aplicar esse estudo que é milenar no dia a dia de vocês e se alinharem melhor tanto com a energia quanto com a essência de vocês. Eu queria só contar um pouquinho da minha história para vocês, porque quando foi que eu comecei a estudar astrologia, né? Eu comecei a estudar astrologia há uns 2 anos atrás, assim, profissionalmente, né, com foco. Na verdade, eu sempre gostei, sempre acompanhei. E eu comecei então a observar, né, na minha vida como que isso me ajudou a me empoderar, a me conhecer mais. E eu sempre tive essa vontade de compartilhar, de inspirar, né? E hoje fazer esses vídeos para mim está sendo bem importante, poder disseminar esse conhecimento que já é de todos nós, né? Ele tá dentro da gente. Eu sempre tive muita dificuldade, né? Porque eu via muitos assuntos, muitos canais, muitas vertentes. E foi aos poucos que eu consegui integrar o jeito que a astrologia para mim fazia muito sentido e como que hoje, né, nos meus atendimentos eu consigo ver como as coisas se encaixam e como a gente consegue viver numa harmonia melhor com o universo, entendendo um pouco desse estudo. Os primeiros povos que existiram aqui no planeta, eles observavam que de tempos em tempos as coisas se repetiam, né? Por exemplo, de tempos em tempos um tempo o sol nascia em um determinado ponto, se punha em outro, em momentos o dia era mais longo, a noite mais curta, ou vice-versa. E eles começavam a ver que esses padrões se repetiam. E para eles poderem se guiar naquela época, onde não existia na internet, não existia relógio, a evolução, esses astrólogos que também eram astrônomos começavam a observar todos os acontecimentos, né, que tinham no céu e como que eles impactavam a sociedade aqui na Terra. No início eles observavam mais essa coisa do todo. Com o passar dos anos, né, quem utilizava, quem poderia pagar pelos astrólogos, né, para ter alguém ali específico cuidando do dia a dia dessas pessoas, eram os reis, né, as realezas. Então eles faziam tudo baseado no que aquele astrólogo falava que era mais adequado naquele momento. A astrologia é o estudo de todos os movimentos do céu, né, dos astros, desses corpos celestes e como eles impactam tanto a sociedade, né, porque tem planetas que representam mais coisas que acontecem, né, nas eras, durante o ano e como eles impactam também a nossa personalidade. A astrologia é o estudo do movimento do céu e como que ele impacta a sociedade, a nossa personalidade e também a natureza. Se você está aqui assistindo esses vídeos é porque você se conecta com essa energia, ou você tem curiosidade pela astrologia, ou esse assunto te chama a atenção, então provavelmente você acredite em energia. Então na astrologia, e para todas as pessoas que gostam desses assuntos mais místicos, né, que acreditam que existe uma energia maior por tudo, existe uma energia que nos move, a gente acredita que tudo que está lá está aqui, porque nós somos o todo, né? Porque muita gente pensa, mas o planeta que está tão longe, como que ele pode impactar em alguma coisa na minha vida? Mas isso impacta sim e é comprovado por observações há milhares de anos, né? A astrologia é um estudo, uma ciência milenar. É só a gente pensar nessa relação de tempo e espaço, né? Que na verdade elas não existem. Através dessa observação foi feita essa relação entre fenômenos da natureza e os ciclos. Então os signos, eles representam esse ciclo. A palavra astrologia é astrologia, né? Que é a história lógica, que são essas lógicas dos acontecimentos. E na astrologia o estudo é geocêntrico, que quer dizer que a Terra que é o centro, como se fosse o centro do universo, né? Então é a partir da Terra que se faz toda essa observação de como é essa movimentação no céu. Sei que muita gente hoje não sabe o que especificamente são os signos, né? Os signos, na verdade, eles eram denominações de épocas do ano. Porque, por exemplo, Áries significa a semente, né? O desejo, é porque é o início da primavera no hemisfério norte, que foi onde começou os estudos astrológicos. Então, lá no hemisfério norte é o início da primavera, aqui pra gente é o início do outono. Mas é por isso que Áries falam que é esse signo do impulso, porque é nessa época que eles faziam o plantio.
era aquela energia de plantio, de semente, de fazer acontecer, de iniciar um ciclo. Touro representa a metade, né, o meio dessa estação, né, porque cada estação tem 3 meses, então Áries representa esse início, Touro é o meio. Então significa o quê? As raízes, os troncos, né? Por isso que falam que Touro é esse signo que é de, né, que tem 4 patas, que é firme, que é mais apegado, porque no momento que eles plantam, eles esperam uma colheita, né? Depois. E para isso, essas raízes, essas sementes, elas precisam crescer para baixo da terra, precisam brotar. Então, por isso que Touro também significa essas coisas das finanças, né? Do apego, do reter. Gêmeos seria esse fim da primavera. Por isso que fala muito sobre já os galhos, né? Sobre tudo que é duplo. Por isso que falam que Gêmeos é dual. Porque começa Gêmeos representa esse pensamento lógico, né? Então as coisas já começam a ter uma movimentação. E aí vem Câncer. Câncer significa a parte das flores, né? Porque passou esse ciclo da primavera, de plantio, e aí começa o verão, né? Lá no hemisfério norte, que é onde tudo já está florido, tudo já está aparecendo, tudo chama a atenção. Fala dessa coisa da atração, dos sonhos, né? Do encantamento. Então, se a gente notar, quando falo dos signos de iniciativas, que são os cardeais, são esses que iniciam as estações, né? Então, é Áries, Câncer, depois Libra e Capricórnio. O próximo, que é Leão, Leão representa essa coisa da criação, né? Por isso que ele representa os frutos, que é a época em que as plantas começam a dar os frutos, né? Por isso que é essa coisa da criatividade, do aparecer, do brilho. E Virgem é esse signo que é do final desse verão lá, né? E do inverno aqui. Então representa essa colheita dos frutos, separar os que estão maduros dos que não estão, os que estão podres dos que estão bons, né? Por isso que fala muito de Virgem como discriminativo, né? De separar o joio do trigo, dar nome aos frutos. Tem Libra, que é o início do outono lá e o início da primavera aqui. E aí Libra é esse signo que representa as relações. Porque se eu plantei, né, esperei, colhi, separei, agora eu preciso trocar esses meus frutos com outras pessoas. Porque, por exemplo, se eu troquei banana e eu preciso de tomates, eu vou me relacionar, né? Então eu reconheço a importância do outro também na minha vida e faço essa troca, essas relações. Depois vem o Escorpião, que é um signo de água fixo, né? Que é esse meio do outono lá e o meio da primavera aqui. Que representa, se a gente for pensar assim nessa coisa do ciclo, é como se eu fosse fazer uma compota desses meus frutos, né? Conhecimento, eu vou transformar, né? Que Escorpião significa essas transformações. Eu vou transformar uma coisa que era num fruto, num doce, né? E vou reconhecer o que está oculto, o que pode ser disseminado, transformado. Depois a gente tem Sagitário, né? Que representa essa flecha, que é esse buscador, esse sábio, esse conhecimento, que aí já fala mais da parte de importação e exportação, né? A troca, o buscar fora coisas que eu não tenho aqui. A gente tem Capricórnio, que aí é o início do verão aqui, né? E início do inverno lá. Então eu tenho que... Por que Capricórnio é esse signo de terra, né? De metas? Então ele vai fazer o quê? Vai organizar, contabilizar tudo aquilo que veio a partir desse ciclo, desde lá do plantio, né? O que eu troquei, o que eu exportei, o que eu reti, o que sobrou. Então vai falar de toda essa organização que tem. Eu preciso administrar, né, para passar esse inverno, que seria o inverno lá no hemisfério norte. Aquário nesse ciclo significa o festejar, né, o comemorar. Tanto é que aqui é época de carnaval, né, que é um momento que a gente comemora, que a gente sai pra rua, que a gente tá de férias. Isso aqui representa muito as festividades. E a gente fecha esse ciclo com peixes. E peixes já é um signo que significa mais a transcendência. Então ele meio que não acompanha esse ciclo, porque dele já é algo que está além de tudo isso, né? Já fala do nosso campo mais sutil, do nosso pensamento. Então é como se fosse a nossa conexão, né, com o eu superior. Muito bacana da gente saber, né, esses ciclos, que é daí que vieram os signos, né, que então pela astrologia o ano começa no dia 22, 23 de março, mais ou menos, que é quando começa esse outono aqui pra gente, né, e essa primavera lá no hemisfério norte.
próximo vídeo eu vou falar um pouco melhor sobre os signos, né? Um pouco mais sobre eles. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários também se vocês já conheciam isso dos ciclos, ou se vocês já sabiam sobre os signos, né? O que significava toda essa parte. Aí vocês deixem ali também se tiverem alguma dúvida, que aí durante o dia que eu vou respondendo pra vocês. A gente pensa também nos calendários, né? O que são os calendários hoje? Na verdade, eles acompanham os ciclos tanto da Lua quanto do Sol. Então o Sol ele fica em torno de 30 graus, né, que são 30 dias em cada signo. Então o Sol ele anda 1 grau por dia, né? Então por isso que a gente passa 30 dias em Áries, depois 30 em Touro. Então quem nasceu naquele período ali, a gente fala, né, sou taurina, sou libriana, porque o Sol estava passando por aquela constelação, né, no momento que a gente nasceu. Então a Lua e o Sol hoje são os que têm mais influência, né, tanto na nossa vida quanto na natureza. E na verdade nós somos parte dessa natureza. Então a gente sabe que a Lua ela fica em torno de... Ela faz um ciclo de 28 dias, né, então ela passa por 4 fases. E isso impacta as marés, as plantas, as nossas emoções. Os planetas eles são estados de consciência. E o signo, ele representa a forma como a gente vai trabalhar essa consciência, a forma de desenvolver tudo isso. E o que o mapa astral tem a ver com tudo isso, né? Na verdade, no momento que a gente nasceu, como eu falei, como a gente é pela geocêntrica, como se nós fôssemos o centro, a gente precisa, na hora de fazer o mapa, saber o local de nascimento, né? Por causa do hemisfério, da localidade, o horário, data e horário, né? Que são os mais importantes. Então é bom saber o horário bem certinho que nasceu. Porque a partir disso se forma um mapa, que é no primeiro momento que a gente deu o nosso primeiro choro, que a gente já é um ser independente, o céu estava numa determinada posição. Então quando a gente nasceu, o Sol estava num ponto, a Lua em outro, em uma fase, em um signo, em 1 grau, Júpiter, Marte, Vênus, né? São todos esses corpos celestes estavam em posições, em signos. Então, o que acontece? Os signos eles são essas constelações, né? Que eles vão formando realmente um círculo, tá? E os planetas vão estar naquele período em algum local lá. Então, eu trouxe um mapa aqui para mostrar para vocês. Então, aqui são os signos, né? Como se fossem as constelações. Esse é o meu mapa. Então, aqui, eu tenho o Sol em Libra, certo? A minha Lua está em Virgem, né? O meu Júpiter em Câncer. E aí esses planetas também eles formam angulações. Então isso aqui é o meu mapa de nascimento, que fala muito sobre a minha personalidade. Então esse estudo do mapa astral, que é o mapa de nascimento, me ajuda a me entender, né? A me compreender em como que eu vou agir emocionalmente, que é a Lua, né? Como que é a minha personalidade, que é meu Sol. Mas, por exemplo, quando eu nasci tinha o Sol, mas Marte e Mercúrio estavam ali próximos do Sol. Isso também vai trazer uma outra característica para mim. Por isso que os librianos não são todos iguais, por isso que os leoninos não são todos iguais. E todos nós temos os 12 signos. Então a gente tem os 12 signos, a gente tem todos os planetas e todos eles influenciam a nossa vida e influenciam o nosso cotidiano. Porque podem ter coisas acontecendo hoje que estão aqui no meu mapa. Por exemplo, eu fiz aniversário semana passada. Então o Sol no céu estava em cima do Sol no meu mapa. E isso traz uma influência. Então isso acontece sempre. Só não percam o próximo vídeo, porque aí eu vou falar mais sobre esses signos, o que eles significam e o que faz esses planetas nesses signos. Então, até o próximo vídeo. Um beijo!